Herança milionária encontrada em carta anônima transforma futuro de família. Era uma manhã comum no bairro São Bento, onde as casas geminadas, com suas flores coloridas e crianças brincando na calçada, pareciam refletir a paz de vida simples. A loja de roupas da família Silva, um pequeno oásis de tecidos e cortes costurados com amor, agonizava sob a pressão das dívidas. Até que, em meio a esse cotidiano, ecoou um som inesperado, o abrir de uma carta anônima. Ela chegou pela mão do carteiro, como um mensageiro de um destino incerto. Clara, a matriarca, sentiu um aperto no peito ao ler suas palavras. Um avô desconhecido havia deixado uma herança milionária. O papel amarelado e surrado trazia uma promessa que parecia irreal. Você é a única herdeira, dizia, quase como um eco de um passado que Clara nunca soubera. A adrenalina disparou. O que essas palavras significavam? De repente, a pequena loja, que parecia uma prisão de obrigações e frustrações, tornou-se um portal para um futuro de ouro. Mas como toda moeda tem dois lados, já começou a balançar dentro de Clara a dúvida. Devo aceitar essa fortuna e mudar tudo, ou buscar a verdade por trás dessa história? Lucas, seu filho rebelde, cansado dos padrões da família, viu a carta como uma oportunidade. Enquanto Clara pensava nas possibilidades, ele decidiu investigar. O coração acelerado, a mente fervilhando de ideias. E então, na calada da noite, ele seguiu as pistas que a carta mal disfarçava, mergulhando em um turbilhão de segredos. O que ele não esperava era encontrar a amante do avô, uma figura de traços marcantes e olhos que pareciam conhecer a dor do passado. Ela exigiu uma parte da herança, como se pudesse desmoronar tudo aquilo que a família Silva acreditava ser certo. As discussões em casa tornaram-se dia a dia mais intensas, carregadas de rancor e ressentimento. Clara só queria proteger a família e o que eles tinham construído, enquanto Lucas desafiava as expectativas, buscando a liberdade que sentia que a herança poderia lhe dar. O nó na garganta de Clara crescia a cada confronto com o filho. Em meio a isso, um amigo de infância de Lucas, com um sorriso malicioso, observava todo o desenrolar. Ele sabia que poderia usar essa situação a seu favor, planejando expor segredos que poderiam devastar todos. O clima na casa estava denso, como tempestade prestes a estourar. Mais uma vez, Clara olhou para a carta. A herança poderia significar um novo começo ou a destruição da família. Mas a pergunta que permanecia latente era clara. Seria a fortuna uma bênção ou uma maldição? Enquanto o peso da escolha se tornava insuportável, uma única frase pairava no ar. Alguns legados podem ser mais pesados do que ouro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara olhava para Lucas, seus olhos cheios de dúvidas e medo. Mas algo na profundidade do olhar de seu filho a fez hesitar. Uma mistura de determinação e desafio queimava em seu peito. Antes que pudesse responder ao filho sobre a amante do avô, um barulho estrondoso de vidro quebrando ecoou pela casa, fazendo todos os dois pularem. O coração de Clara disparou. Lucas, já no limite, saiu correndo em direção à sala. O que poderia ter causado aquilo? Ao chegarem à porta, encontraram o amigo de Lucas, Tiago,
com um semblante de terror estampado no rosto. Ele murmurou quase sem fôlego. É o pai. Ele caiu. O cenário tornou-se um campo de caos. Clara correu até o pai, que estava estirado no chão, a respiração pesada e irregular. O mundo girou ao seu redor. Pai, não, por favor. O desespero transformou a voz dela em um grito. Enquanto Lucas tentava ajudar, Tiago saiu pela porta, chamando uma ambulância com a voz trêmula, quase inaudível. As batidas do coração de Clara ecoavam em seus ouvidos, e suas mãos tremiam enquanto ela tentava reanimar o pai. Mas no fundo, ela sabia que o amor da família estava em jogo. Você precisa ficar conosco. Não pode nos deixar agora. A voz dela era um misto de súplica e raiva. Algo que nunca tinha sentido antes começou a crescer dentro dela. Nesse meio tempo, uma figura se aproximava pela porta da frente. Era a amante do avô. Clara mal teve tempo de processar isso quando a mulher entrou, com um olhar decidido. Ela trazia uma pasta e, sem se preocupar com a situação desesperadora, exclamou: "Precisamos falar agora. É sobre a herança." O clima na sala se transformou em uma panela de pressão prestes a explodir. Lucas e Clara trocaram olhares confusos, mas Clara sentiu um fio de raiva se entrelaçar com o desespero. "Estamos lidando com uma emergência. O que você quer agora?" A voz dela era cortante, mais forte do que se sentia. A mulher, sem se intimidar, libera um sorriso travesso e aponta para a pasta. "Se você não entender isso, vai perder tudo, inclusive seu pai." A frase cortou como uma faca. Clara gelou. Em meio ao caos, a coisa mais importante que tinha poderia estar prestes a ser desmoronada. Então, como um relâmpago, abalou suas crenças. A amante do avô tinha um segredo devastador. Seu pai tem um legado oculto. Se ele não receber o tratamento certo, tudo que você ama ficará para trás. E a herança. Essa herança que a carta fala, na verdade, pertence a ele. As palavras reverberaram como um eco sombrio com as mensagens da carta. Clara sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Lucas, ainda no chão, grita: "Não é dela, mãe. É nossa. Temos que lutar." O que era um simples dilema, agora tornava-se uma verdadeira batalha por tudo. Clara olhou para o pai, depois para Lucas e, por fim, para a mulher. A verdade era mais complicada do que parecia. Uma sombra de dúvida se instalou entre eles. Clara se viu em uma encruzilhada: aceitar a nova realidade ou lutar por aquilo que sempre acreditou ser certo. O nó em sua garganta se apertou enquanto ela pensava na escolha que teria que fazer. O que estava em jogo agora era muito mais do que uma fortuna. E a pergunta ecoava: o que você realmente está disposta a perder para salvar quem ama? E assim, com o som da sirene ao fundo, tudo parecia mudar. A sirene se aproximava, uma música triste que preenchia o ar pesado. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Lucas, no chão, olhava para a mulher com desconfiança. "E por que você não disse isso antes?" Sua voz estava cheia de raiva e Clara podia ver a indignação tomando conta dele. Era um momento de total confusão e os três estavam à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. O pai, ainda no chão, lutava para pegar ar, e cada segundo era uma eternidade. "Mãe, o que isso significa? Precisamos saber." Lucas prendeu a respiração enquanto Clara sentia que o mundo estava em colapso ao seu redor. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelá-los um segredo que implicava a todos.
Eu sei que vocês estão pensando que eu sou a vilã, mas vocês têm que entender. O avô de vocês, ele tinha um acordo. Ela hesitou. Suas mãos tremiam ao abrir a pasta. Dentro, Clara avistou fotos antigas e documentos que pareciam resumir uma vida inteira de segredos. Um acordo que envolve o sangue. As palavras foram ditas com um sussurro, mas soaram como um trovão na mente de Clara. O que significava isso? Clara olhou para a amante. Sua boca abriu, mas assim, palavras não saíam. Não, não pode ser. Meu pai, ele nunca me falou disso, Clara murmura, enquanto um frio percorre sua espinha. A mulher começou a se aproximar, e Clara podia ver lágrimas nos olhos dela. Ele nunca te contou sobre o passado sombrio da família, não é? Porque tinha medo do que isso poderia fazer a vocês. Mesmo sendo família, às vezes o amor pode ser uma prisão. Lucas estava em pé agora. Sua expressão de determinação se transformava em confusão. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, e Clara sentiu o nó na garganta apertar mais uma vez. Quais segredos poderiam ter sido enterrados por tanto tempo? Então a mulher exclamou: o seu pai, ele não é apenas o herdeiro do avô. Ele carrega um legado que o conecta a um crime que foi encoberto há anos. Vocês não podem imaginar a verdade. Antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era Tiago, que havia acabado de voltar da sala. O pai de vocês, ele não está mais respirando. Em questão de segundos, a sala se tornou um campo de batalha entre desespero e a verdade que começava a brotar. Clara correu para o pai, seu coração batendo em desespero. Não, não, por favor! Os olhos dela se encheram de lágrimas. E naquele momento, quando o mundo parecia desmoronar completamente, um corpo observado ali não era apenas seu pai. Era o último elo ligado a um passado obscuro que ela nunca imaginara. A mulher, em uma reviravolta inesperada, então se inclinou perto de Clara, e em meio ao caos, disse em voz baixa: você precisa saber que o que está em jogo vai muito além da herança. O que está aqui é uma questão de vida ou morte. Seu pai não está só envolvido nos segredos. Ele é a chave para uma história que poderia destruir tudo e todos que você ama. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O ar fresco e a luz da vida pareceram distantes. O que verdadeiramente havia se desenrolado por trás daquela herança? A pergunta que se formou agora estava muito mais próxima do coração. O que se passava na mente de Lucas? Na mente de seu pai? E mais, quem era realmente aquela mulher? Enquanto o eco das sirenes ganhava volume, uma nova verdade pairava no ar, mais pesada do que a própria herança. O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Precisamos saber. Lucas, agora em pé, interpôs-se entre a mulher e Clara, a fúria refletida em seus olhos. Nós temos que descobrir a verdade. Agora! O desespero e a determinação lutavam dentro dele. O pai ainda estava no chão, lutando para respirar, e cada segundo era uma eternidade. A amante, percebendo a pressão da situação, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A verdade é sombria, eu sei, mas é hora de encarar. O que está em jogo é muito maior do que apenas uma herança. Ela hesitou, a boca aberta, procurando as palavras certas. Clara estava quase sem fôlego. O que você quer dizer com isso? Uma parte dela queria acreditar que, de alguma forma, tudo aquilo poderia ser um erro, mas a urgência no olhar da mulher sugeria que não era. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou de fora, seguido por vozes altas e apressadas. A porta se abriu repentinamente,
revelando uma equipe de paramédicos, trajes brancos iluminados pela luz ofuscante da ambulância. Onde está a vítima? Um deles gritou, correndo em direção ao pai de Clara. Clara mal conseguiu se mover. Ela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente com a neblina do caos. O paramédico se agachou e começou a avaliar seu pai. Uma sensação de impotência a tomava, e a amante, percebendo a situação, voltou sua atenção para Clara. Vocês precisam ouvir isso. É vital. Com a voz tremendo, a mulher prosseguiu. O legado do seu avô envolve um segredo que pode destruir vocês. E seu pai está no centro disso. Eu não sou só uma amante. Estou aqui por uma razão. Antes que pudesse continuar, Clara se virou. Sua mente confusa era um redemoinho de emoções. Mas antes que alguém pudesse reagir, Lucas gritou, "Mãe, olhe!" E quando Clara olhou na direção em que Lucas apontava, seus olhos se arregalaram. A equipe de paramédicos estava fazendo um esforço desesperado para reanimar o pai. E nesse momento, uma das paramédicas perguntou, "Esses documentos, eles têm um nome. Quem é esse Antônio?" Clara sentiu um frio imenso na espinha. "Antônio, o que você quer dizer?" Sua voz saiu trêmula. O paramédico olhou para a mulher, que estava começando a chorar silenciosamente. Então, a amante revelou um dos documentos da pasta e gritou, "Antônio era o irmão do seu avô. Ele teve um destino trágico. O nosso passado está cheio de segredos paredados. A verdade começou a se desenrolar como uma fita descontrolada. Clara estava confusa, mas a revelação estava prestes a redefinir tudo. Você e seu pai não são apenas descendentes. Vocês são parte de uma linhagem que esteve envolvida em um crime horrível. Eu sou uma sobrevivente dessa história. Gravei tudo." Ao ouvir, virou-se perplexo. Lucas parecia chocado, mas algo em seu olhar apontava para uma determinação esquisita, um fogo que se acendia dentro dele. "Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério." O ambiente ficou pesado. A amante, em uma súplica, continuou, "É a verdade. Nós precisamos desvendar isso antes que seja tarde. Há pessoas que querem silenciar sua família. E se o seu pai, ele não sobreviver?" Clara sentiu seu coração afundar. As sirenes ainda uivavam ao fundo, mas aqueles sons se tornaram Priglacitinov de um mundo que desmoronava. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, Clara sentiu o mundo ao seu redor tremer. Como poderiam aqueles segredos trazer tanta dor? E enquanto a cena se desenrolava em um turbilhão de gritos e desespero, uma sombra de medo e incerteza dominou Clara. O que realmente estava em jogo? O que mais esse legado oculto poderia revelar sobre quem eram e o que realmente significava ser parte daquela família? Enquanto os médicos se esforçavam para salvar seu pai e a verdade emergia como um pesadelo, Clara se deu conta de que a herança que pensava que mudaria suas vidas podia, na verdade, ser a chave para a destruição de tudo que amava. E no meio de tudo isso, a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria para proteger sua família, mesmo quando a verdade era outra? O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Precisamos saber. Lucas, agora em pé, interpôs-se entre a mulher e Clara, a fúria refletida em seus olhos. Nós temos que descobrir a verdade, agora. O desespero e a determinação lutavam dentro dele. O pai ainda estava no chão, lutando para respirar. E cada segundo era uma eternidade. A amante, percebendo a pressão da situação, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros.
A verdade é sombria, eu sei, mas é hora de encarar. O que está em jogo é muito maior do que apenas uma herança. Ela hesitou, a boca aberta procurando as palavras certas. Clara estava quase sem fôlego. O que você quer dizer com isso? Uma parte dela queria acreditar que, de alguma forma, tudo aquilo poderia ser um erro. Mas a urgência no olhar da mulher sugeria que não era. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou de fora, seguido por vozes altas e apressadas. A porta se abriu repentinamente, revelando uma equipe de paramédicos, trajes brancos iluminados pela luz ofuscante da ambulância. Onde está a vítima? Um deles gritou, correndo em direção ao pai de Clara. Clara mal conseguiu se mover. Ela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente com a neblina do caos. O paramédico se agachou e começou a avaliar seu pai. Uma sensação de impotência a tomava e a amante, percebendo a situação, voltou sua atenção para Clara. Vocês precisam ouvir isso. É vital. Com a voz tremendo, a mulher prosseguiu. O legado do seu avô envolve um segredo que pode destruir vocês, e seu pai está no centro disso. Eu não sou só uma amante. Estou aqui por uma razão. Antes que pudesse continuar, Clara se virou. Sua mente confusa era um redemoinho de emoções. Mas, antes que alguém pudesse reagir, Lucas gritou: Mãe, olhe! E quando Clara olhou na direção em que Lucas apontava, seus olhos se arregalaram. A equipe de paramédicos estava fazendo um esforço desesperado para reanimar o pai. E nesse momento, uma das paramédicas perguntou: Esses documentos, eles têm um nome. Quem é esse Antônio? Clara sentiu um frio imenso na espinha. Antônio, o que você quer dizer? Sua voz saiu trêmula. O paramédico olhou para a mulher, que estava começando a chorar silenciosamente. Então, a amante revelou um dos documentos da pasta e gritou: Antônio era o irmão do seu avô. Ele teve um destino trágico. O nosso passado está cheio de segredos paredados. A verdade começou a se desenrolar como uma fita descontrolada. Clara estava confusa, mas a revelação estava prestes a redefinir tudo. Você e seu pai não são apenas descendentes. Vocês são parte de uma linhagem que esteve envolvida em um crime horrível. Eu sou uma sobrevivente dessa história. Gravei tudo. O paramédico, ao ouvir, virou-se perplexo. Lucas parecia chocado, mas algo em seu olhar apontava para uma determinação esquisita, um fogo que se acendia dentro dele. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. O ambiente ficou pesado. A amante, em uma súplica, continuou: É a verdade. Nós precisamos desvendar isso antes que seja tarde. Há pessoas que querem silenciar sua família. E se o seu pai, ele não sobreviver? Clara sentiu seu coração afundar. As sirenes ainda uivavam ao fundo. Mas aqueles sons se tornaram um convite para um mundo que desmoronava. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, Clara sentiu o mundo ao seu redor tremer. Como poderiam aqueles segredos trazer tanta dor? E enquanto a cena se desenrolava em um turbilhão de gritos e desespero, uma sombra de medo e incerteza dominou Clara. O que realmente estava em jogo? O que mais esse legado oculto poderia revelar sobre quem eram e o que realmente significava ser parte daquela família? Então, em meio ao caos, um estrondo profundo surgiu do andar de cima da casa. Todos se viraram ao ouvir o barulho, que parecia um verdadeiro sofrimento ecoando pela estrutura da propriedade. O chão abaixo deles tremeu, fazendo os paramédicos perderem o equilíbrio momentaneamente. O que foi isso? Um dos médicos perguntou, a voz cheia de tensão. Nesse instante, as luzes começaram a piscar, como se um curto-circuito tivesse acontecido. A casa tremeu mais uma vez e Clara sentiu um frio gerar na espinha, um pressentimento que transcendia o desespero. O pai está aqui!
Temos que salvá-lo, gritou Clara. E antes que pudesse dar um passo, a porta da sala ao lado abriu com um estrondo. E então, algo saiu de dentro da sala. Uma figura encapuzada. Um rosto que Clara nunca havia visto. O coração dela disparou como se estivesse prestes a estourar. Você não deve estar aqui, a figura disse, com uma voz baixa e ameaçadora. O legado que você busca não deve ser revelado. As palavras da figura caíram como uma bomba, e todos na sala congelaram. Lucas a encarou com um misto de medo e revolta, enquanto a amante do avô olhava para a figura com um semblante de terror. A equipe de paramédicos se preparou para agir, mas Clara sentiu que algo muito mais profundo estava em jogo. Quem é você? Berrou Clara, um nó na garganta. O que você quer? E a figura se aproximou, revelando parcialmente seu rosto sob o capuz. Você realmente não sabe? A verdade sempre vem à tona, e seu pai não é quem você pensa que é. Clara sentiu uma onda gelada percorrer seu corpo. As palavras cortaram fundo. O que isso significava? O que mais não tinham lhe contado? E enquanto a situação se tornava mais insustentável, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-la? As sirenes ao fundo pareciam já distantes, ecoando um aviso sombrio em meio à revelação que mudaria tudo. A figura encapuzada deu um passo à frente, e o coração de Clara parecia ter congelado. Você não deve estar aqui, repetiu, a voz ecoando como um aviso sombrio na sala. Lucas estava tenso, os punhos cerrados, enquanto a equipe de paramédicos permanecia em alerta. Quem é você? Clara perguntou, o medo transparecendo em sua voz. O rosto da figura, agora mais iluminado, revelava uma expressão cheia de mistério e uma determinação perturbadora. Sou alguém que sabe mais sobre o passado da sua família do que vocês jamais imaginaram. Chega! O que você quer? Lucas gritou, avançando. O desespero estava claro em suas palavras, mas a figura estava calma, quase como se esperasse esse confronto. Vocês não têm ideia do que estão lidando. A figura olhou para a amante do avô. O que está em jogo é mais do que uma simples herança. É uma questão de vida ou morte. As palavras pairaram na sala, pesadas como chumbo. Os paramédicos continuavam sua luta. Mas todos estavam agora focados nas revelações que explodiam como fogos de artifício na escuridão da sala. A amante do avô mal conseguia conter as lágrimas. O que você sabe? Então, em um movimento brusco, a figura puxou uma foto amarelada de dentro da capa e estendeu-a. Essa é a chave para tudo. Clara deu um passo hesitante, a mão nela tremendo. A imagem era antiga, de uma festa em família. O que viu a fez parar. Seu pai, seu avô e um homem que ela reconheceu. Esse é Antônio, Clara exclamou, o choque se avolumando. Havia uma familiaridade inquietante naquele rosto. Mas ele estava morto. Ele foi assassinato, e isso mudou todo o seu legado. Stuff que pode ser um fardo ou uma maldição. Clara olhou para o pai ali, pensando em toda a dor que ele enfrentara, em como fora criado sob as sombras desse crime. O que mais não sabiam? Como sua vida inteira poderia estar entrelaçada a um passado tão sombrio. Por que você está aqui? O que isso tem a ver com a herança? Porque a herança que vocês pensam que vão receber é uma armadilha. A figura inclinou-se mais perto. E seu pai? Ele não. É quem você pensa que é. Nesse momento, a sala ficou em silêncio. Os Keren e a fúria de Lucas de repente foram substituídos por uma tristeza profunda. O que você está dizendo? Sussurrou Clara, a voz quase quebrando. O seu pai e eu temos um passado. Ele não é apenas seu pai. Ele pode ser um criminoso. As palavras cortaram como aço,
e Clara sentiu uma onda de negação a invadir. Você tá mentindo. Meu pai é bom. O que é bom e o que é ruim podem ser bem diferentes. A figura respondeu, sua voz baixa, mas firme. Antônio, ele não era apenas seu tio. Ele e seu pai estavam envolvidos em algo muito maior. Um esquema que, se revelado, destruiria tudo o que vocês conhecem. Clara olhou para a amante do avô, mas seu olhar vazou confusão. Como você sabe? Disso. A figura hesitou. E Lucas estava agora em pé, corpo rígido, sua voz cheia de raiva. Você não pode simplesmente chegar aqui e fazer essa acusação. Eu vim porque há pessoas perigosas à espreita. Seu pai se meteu em algo que o coloca na linha de fogo. Podemos acabar com isso agora, mas precisamos da verdade. As últimas palavras ficaram tremendo no ar. Nesse instante, a equipe de paramédicos parou. A vítima apresenta um pulso fraco. Precisamos de um desfibrilador agora. Uma onda de emoção subiu na sala, enquanto Clara, em choque, se via à beira do pânico. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ressoou do andar de cima. O teto vibrou, pedaços de gesso despencando. Uma sombra cruzou a porta. Clara gritou, mas era tarde demais. O que estaria prestes a acontecer mudaria tudo. As últimas palavras da figura ficaram suspensas. Atentaram contra a vida de seu pai e você pode ser o próximo. Era um aviso que circulava no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Os segredos da família estavam prestes a vir à tona, mais perigosos do que poderiam imaginar. No meio do caos, Clara viu o rosto de Lucas, agora cheio de determinação. Estavam à beira de um abismo, e a única certeza que tinham era que, mesmo que quisessem, não poderiam voltar atrás. O futuro deles nunca mais seria o mesmo. E qual seria o custo da verdade que estava sendo revelada agora? O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Precisamos saber. Lucas, agora em pé, interpôs-se entre a mulher e Clara, a fúria refletida em seus olhos. Nós temos que descobrir a verdade, agora. O desespero e a determinação lutavam dentro dele. O pai ainda estava no chão, lutando para respirar, e cada segundo era uma eternidade. A amante, percebendo a pressão da situação, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A verdade é sombria, eu sei, mas é hora de encarar. O que está em jogo é muito maior do que apenas uma herança. Ela hesitou, a boca aberta procurando as palavras certas. Clara estava quase sem fôlego. O que você quer dizer com isso? Uma parte dela queria acreditar que de alguma forma tudo aquilo poderia ser um erro. Mas a urgência no olhar da mulher sugeria que não era. Então algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou de fora, seguido por vozes altas e apressadas. A porta se abriu repentinamente, revelando uma equipe de paramédicos, trajes brancos iluminados pela luz ofuscante da ambulância. Onde está a vítima? Um deles gritou, correndo em direção ao pai de Clara. Clara mal conseguiu se mover. Ela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente com a neblina do caos. O paramédico se agachou e começou a avaliar seu pai. Uma sensação de impotência a tomava, e a amante, percebendo a situação, voltou sua atenção para Clara. Vocês precisam ouvir isso. É vital. Com a voz tremendo, a mulher prosseguiu. O legado do seu avô envolve um segredo que pode destruir vocês, e seu pai está no centro disso. Eu não sou só uma amante. Estou aqui por uma razão. Antes que pudesse continuar, Clara se virou. Sua mente confusa era um redemoinho de emoções.
Mas antes que alguém pudesse reagir, Lucas gritou: "Mãe, olhe!" E quando Clara olhou na direção em que Lucas apontava, seus olhos se arregalaram. A equipe de paramédicos estava fazendo um esforço desesperado para reanimar o pai. E nesse momento, uma das paramédicas perguntou: "Esses documentos, eles têm um nome. Quem é esse Antônio?" Clara sentiu um frio imenso na espinha. "Antônio, o que você quer dizer?" Sua voz saiu trêmula. O paramédico olhou para a mulher, que estava começando a chorar silenciosamente. Então, a amante revelou um dos documentos da pasta e gritou: "Antônio era o irmão do seu avô. Ele teve um destino trágico. O nosso passado tá cheio de segredos emperrados." A verdade começou a se desenrolar como uma fita descontrolada. Mas a revelação estava prestes a redefinir tudo. Você e seu pai não são apenas descendentes. Vocês são parte de uma linhagem que esteve envolvida em um crime horrível. Eu sou uma sobrevivente dessa história. Gravei tudo. O paramédico, ao ouvir, virou-se perplexo. Mas algo em seu olhar apontava para uma determinação esquisita. Um fogo que se acendia dentro dele. "Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério." O ambiente ficou pesado. A amante, em uma súplica, continuou: "É a verdade. Nós precisamos desvendar isso antes que seja tarde. Há pessoas que querem silenciar sua família. E se o seu pai, ele não sobreviver?" Clara sentiu seu coração afundar. As sirenes ainda uivavam. Ao fundo, mas aquele som se tornara um lamento doloroso em meio aos segredos que emergiam. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, Clara sentiu o mundo ao seu redor tremer. Como poderiam aqueles segredos trazer tanta dor? Então, em meio ao caos, um estrondo profundo surgiu do andar de cima da casa. Todos se viraram ao ouvir o barulho, que parecia um verdadeiro sofrimento ecoando pela estrutura. O chão abaixo deles tremeu, fazendo os paramédicos perderem o equilíbrio momentaneamente. "O que foi isso?" Um dos médicos perguntou, a voz cheia de tensão. E então, em um instante que parecia um sonho, a porta da sala ao lado se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada apareceu, o rosto escondido, e os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. "Você não deve estar aqui", a figura disse, com um tom que fazia o sangue de Clara ferver. Uma onda de desespero a envolveu. "Quem é você?" Clara gritou, sentindo a adrenalina subir. Lucas, ainda tão cheio de determinação, ficou entre a figura e Clara. O olhar determinava. "O que é que você quer?" "Todas as suas perguntas têm respostas, mas você pode não gostar do que vai ouvir." A figura se adiantou e, ao que tudo indicava, estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. "Qual é o seu verdadeiro nome?" Clara respondeu, a voz presa na garganta. Uma gota de suor escorreu por sua testa. O clima estava pesado e tudo ficou em silêncio. A figura então deslizou para a frente, as sombras envolvendo seu rosto, e retirou o capuz. Clara quase desmaiou ao ver o que estava diante dela. O rosto exposto tinha uma familiaridade alarmante. Era o pai dela. "Não pode ser." As palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. O pai estava ali, em pé, vivo, mas com uma expressão sombria e cansada que ela nunca tinha visto. Ele se virou para a amante do avô com um olhar de desprezo. "Você não deveria ter falado nada. Agora eles vão querer saber a verdade." O ar ficou pesado como chumbo. Você não pode estar aqui", Clara gritou, mas o choque era visível na mente do corpo dela. "Sim, eu não sou o que você pensa. Esse legado é apenas o começo." "Mas por quê?" Lucas interrompeu, as palavras atravessando a confusão e a dor no ar. "O que você fez?" O pai olhou para Clara, os olhos cheios de um tipo de dor que ela nunca havia visto. "Há muito tempo eu fiz escolhas. Agora, todas elas estão voltando. E essa herança
Ela não é apenas um presente. É uma maldição que posso não conseguir controlar. A casa tremia sob o peso das revelações, e enquanto Clara lutava com a realidade que acabou de desabar, o som distante de sirenes se tornava irreal, como um eco de uma vida que não existia mais. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E o que isso significava para todos eles? Com a verdade impactante diante dela, Clara sabia que nada seria como antes. A relação dela com o pai, com Lucas, com tudo o que conhecia mudara para sempre. Seria um caminho cheio de dor e revelações. E agora, a única certeza era que o futuro deles fugia de suas mãos. Como poderiam confiar no passado, quando o presente se desmoronava diante de seus olhos? O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Precisamos saber. Lucas, agora em pé, interpôs-se entre a mulher e Clara, a fúria refletida em seus olhos. Nós temos que descobrir a verdade. Agora! O desespero e a determinação lutavam dentro dele. O pai ainda estava no chão, lutando para respirar, e cada segundo era uma eternidade. A amante, percebendo a pressão da situação, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A verdade é sombria, eu sei, mas é hora de encarar. O que está em jogo é muito maior do que apenas uma herança. Ela hesitou, a boca aberta, procurando as palavras certas. Clara estava quase sem fôlego. O que você quer dizer com isso? Uma parte dela queria acreditar que, de alguma forma, tudo aquilo poderia ser um erro. Mas a urgência no olhar da mulher sugeria que não dera. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou de fora, seguido por vozes altas e apressadas. A porta se abriu repentinamente, revelando uma equipe de paramédicos, trajes brancos iluminados pela luz ofuscante da ambulância. Onde está a vítima? Um deles gritou, correndo em direção ao pai de Clara. Clara mal conseguiu se mover. Ela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente com a neblina do caos. O paramédico se agachou e começou a avaliar seu pai. Uma sensação de impotência a tomava, e a amante, percebendo a situação, voltou sua atenção para Clara. Vocês precisam ouvir isso. É vital. Com a voz tremendo, a mulher prosseguiu. O legado do seu avô envolve um segredo que pode destruir vocês, e seu pai está no centro disso. Eu não sou só uma amante. Estou aqui por uma razão. Antes que pudesse continuar, Clara se virou. Sua mente confusa era um redemoinho de emoções. Mas antes que alguém pudesse reagir, Lucas gritou: "Mãe, olhe!" E quando Clara olhou na direção em que Lucas apontava, seus olhos se arregalaram. A equipe de paramédicos estava fazendo um esforço desesperado para reanimar o pai. E nesse momento, uma das paramédicas perguntou: "Esses documentos, eles têm um nome. Quem é esse Antônio?" Clara sentiu um frio imenso na espinha. "Antônio? O que você quer dizer?" Sua voz saiu trêmula. O paramédico olhou para a mulher, que estava começando a chorar silenciosamente. Então, a amante revelou um dos documentos da pasta e gritou: "Antônio era o irmão do seu avô. Ele teve um destino trágico. O nosso passado está cheio de segredos emperrados." A verdade começou a se desenrolar como uma fita descontrolada. Clara estava confusa, mas a revelação estava prestes a redefinir tudo. Você e seu pai não são apenas descendentes. Vocês são parte de uma linhagem que esteve envolvida em um crime horrível. Eu sou uma sobrevivente dessa história. Gravei tudo. O paramédico, ao ouvir, virou-se perplexo. Lucas parecia chocado,
mas algo em seu olhar apontava para uma determinação esquisita, um fogo que se acendia dentro dele. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. O ambiente ficou pesado. A amante, em uma súplica, continuou. É a verdade. Nós precisamos desvendar isso antes que seja tarde. Há pessoas que querem silenciar sua família. E se o seu pai, ele não sobreviver? Clara sentiu seu coração afundar. As sirenes ainda uivavam ao fundo, mas aqueles sons se tornaram um lamento doloroso em meio aos segredos que emergiam. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, Clara sentiu o mundo ao seu redor tremer. Como poderiam aqueles segredos trazer tanta dor? Então, em meio ao caos, um estrondo profundo surgiu do andar de cima da casa. Todos se viraram ao ouvir o barulho, que parecia um verdadeiro sofrimento ecoando pela estrutura. O chão abaixo deles tremeu, fazendo os paramédicos perderem o equilíbrio momentaneamente. O que foi isso? Um dos médicos perguntou, a voz cheia de tensão. E então, em um instante que parecia um sonho, a porta da sala ao lado se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada apareceu, o rosto escondido e os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você não deve estar aqui, a figura disse, com um tom que fazia o sangue de Clara ferver. Uma onda de desespero a envolveu. Quem é você? Clara gritou, sentindo a adrenalina subir. Lucas, ainda tão cheio de determinação, ficou entre a figura e Clara, o olhar determinado. O que você quer? Todas as suas perguntas têm respostas, mas você pode não gostar do que vai ouvir. A figura se adiantou, e ao que tudo indicava, estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Qual é o seu verdadeiro nome? Clara respondeu, a voz presa na garganta. Uma gota de suor escorreu por sua testa. O clima estava pesado e tudo ficou em silêncio. A figura então deslizou para frente, as sombras envolvendo o rosto, e retirou o capuz. Clara quase desmaiou ao ver o que estava diante dela. O rosto exposto tinha uma familiaridade alarmante. Era o pai dela. Não pode ser. As palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. O pai estava ali, em pé, vivo, mas com uma expressão sombria e cansada que ela nunca tinha visto. Ele se virou para a amante do avô com um olhar de desprezo. Você não deveria ter falado nada. Agora eles vão querer saber a verdade. O ar ficou pesado como chumbo. Você não pode estar aqui, Clara gritou, mas o choque era visível na mente e no corpo dela. Sim, ele respondeu. Eu não sou o que você pensa. Esse legado é apenas o começo. Mas por quê? Lucas interrompeu, as palavras atravessando a confusão e a dor no ar. O que você fez? O pai olhou para Clara, os olhos cheios de um tipo de dor que ela nunca havia visto. Há muito tempo eu fiz escolhas. Agora, todas elas estão voltando. E essa herança, ela não é apenas um presente. É uma maldição que posso não conseguir controlar. A casa tremeu sob o peso das revelações. E enquanto Clara lutava com a realidade que acabou de desabar, o som distante de sirenes se tornava irreal, como um eco de uma vida que não existia mais. Quais segredos estavam prestes a ser revelados e o que isso significava para todos eles? Neste momento de tensão, a amante avançou, com lágrimas nos olhos. Você não pode fugir do seu passado, e essa herança tem um preço. Seu pai e eu temos um segredo que pode destruir tudo. Clara ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. Segredo? Ela se perguntou, mas antes que pudesse continuar, uma luz forte entrou pela janela, ofuscando a visão de todos. Clara virou a cabeça e viu uma van preta estacionando rapidamente na frente da casa. Do veículo, um grupo de homens de terno escuro saiu, com expressões frias e determinadas. Um dos homens se aproximou da porta, batendo com força. Estamos aqui para falar sobre Antônio, ele gritou, sua voz ecoando pela sala,
como um trovão. O coração de Clara disparou. Os paramédicos pararam de trabalhar e todos se viraram, chocados. Os homens não eram comuns. Havia algo ameaçador em suas posturas. Antes que alguém pudesse agir, a porta se abriu com um baque e eles entraram. Precisamos saber onde está a parte de Antônio. Um dos homens disse sem rodeios. Não estamos aqui para brinquedos. O clima na sala mudou. O caos se instalou novamente. As revelações estavam prestes a se entrelaçar de formas que ninguém poderia prever. Os olhares de Clara e Lucas trocaram uma centelha de compreensão. Era uma corrida contra o tempo. O que mais estavam escondendo? O que mais estava em jogo? E nesse momento, a ideia de que a herança poderia mudar tudo se dissolveu, deixando um eco sombrio de que, na verdade, a verdade poderia ser a causa de todas as suas desgraças. Enquanto Clara sentia o peso da pressão aumentar, uma só pergunta pulsava em sua mente. O que estamos prestes a perder? O peso da carta ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Clara se sentia como se tivesse sido atingida por um trator. A amante do avô ainda estava ali. A pasta em suas mãos parecia carregar um peso, maior do que qualquer herança. As palavras ecoavam na mente de Clara, um verdadeiro labirinto de incertezas. O que era esse legado oculto? E por que a mulher parecia tão insistente? Precisamos saber. Lucas, agora em pé, interpôs-se entre a mulher e Clara, a fúria refletida em seus olhos. Nós temos que descobrir a verdade, agora. O desespero e a determinação lutavam dentro dele. O pai ainda estava no chão, lutando para respirar, e cada segundo era uma eternidade. A amante, percebendo a pressão da situação, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A verdade é sombria, eu sei, mas é hora de encarar. O que está em jogo é muito maior do que apenas uma herança. Ela hesitou, a boca aberta procurando as palavras certas. Clara estava quase sem fôlego. O que você quer dizer com isso? Uma parte dela queria acreditar que, de alguma forma, tudo aquilo poderia ser um erro, mas a urgência no olhar da mulher sugeria que não era. Então, algo inesperado aconteceu. O vento do lado de fora começou a soprar forte, fazendo as janelas tremerem. Um barulho estrondoso ecoou do andar de cima da casa. Todos se viraram ao ouvir o barulho, que parecia um verdadeiro sofrimento ecoando pela estrutura. O chão abaixo deles tremeu, fazendo os paramédicos perderem o equilíbrio momentaneamente. O que foi isso? Um dos médicos perguntou, a voz cheia de tensão. E então, a porta da sala ao lado se abriu com um baque ensurdecedor. Uma figura encapuzada apareceu, o rosto escondido, e os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Não é seguro, ela gritou, antes de entrar na sala, fechando a porta atrás de si. Uma onda de pânico percorreu a sala. Quem é você? Clara gritou, sua voz quase engasgada de medo. Lucas colocou-se na frente da mãe, como um escudo, algo feroz surgindo em seus olhos. Não há tempo, eles estão vindo. A figura respirava pesadamente, e a tensão crescia, como se o ar estivesse sendo espremido de uma câmara de pressão. Antônio, ele sabe, ele sempre soube, e agora você também. E com isso, ela se virou para a amante de seu avô. Você não deveria ter falado. Eles vão atrás de você. As palavras cortaram como uma faca. Clara sentiu um burburinho no estômago. O pai, ainda no chão, fazia o esforço para respirar, mas a situação se tornava mais caótica. Os paramédicos trocavam olhares, mas estavam paralisados, sem saber como reagir. Eles desenterraram segredos que deveriam ficar enterrados. Não é apenas sobre o dinheiro. A figura continuou a falar, os olhos fixos em Clara e Lucas. Vocês não têm ideia. Existe algo muito mais profundo nessa herança. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo som crescendo das sirenes lá fora.
E de repente, a amante do avô, em um momento de desespero, olhou para eles e gritou: Clara, Lucas, o que vou te contar muda tudo. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. As mãos de Clara tremiam enquanto ela se esforçava para processar aquelas palavras. Uma onda de emoções a varreu. Um nó na garganta a impediu de respirar. O que você está dizendo? O que aconteceu com minha mãe? Ela estava em choque, incapaz de acreditar. Ela era parte disso, parte da linha que mantém os segredos seguros. A amante disse, a voz carregada de desespero. O legado não é apenas sobre o sangue, é sobre escolhas, pactos que foram feitos. Lucas estava prestes a responder, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens da van preta invadiu a sala. É hora de ir, ele ordenou, seus olhos escaneando a sala. A tensão palpável se intensificou. Agora, a figura encapuzada olhou para trás, angustiada. Você não pode levar eles. Eles têm o direito de saber. Não, não o direito. A responsabilidade, ele gritou. Então, um barulho ensurdecedor ecoou, seguido por um grito. Clara virou a cabeça rapidamente e viu o paramédico se ajoelhando sobre o pai, uma expressão de chocada mais devastadora em seu rosto. Ele não está respondendo. Precisamos de ajuda. O chão parecia se abrir sob os pés de Clara. Tudo girava ao redor dela. O barulho dos batimentos cardíacos de seu pai se apagando preenchia o ar. Um véu negro começou a tomá-la, enquanto a confusão e o desespero se misturavam. Se você não sair agora, o que eles vão fazer é pior. Eles não vão parar, gritou a figura encapuzada. Mas Clara estava paralisada. A revelação da mãe a perfurou como uma lâmina. O que mais poderia estar escondido? E por que tudo que era sagrado estava desmoronando diante dos seus olhos? O grito dela ecoou pela sala. O que você quer dizer? Mas a figura vagueava, incapaz de responder. E de repente, a amante do avô, em um ato de desespero, estendeu a mão, suas palavras ecoando no tumulto. Você precisa acreditar. Seu futuro depende disso. Tudo. E assim, no confusão e na dor, Clara percebeu que o passado estava prestes a desmoronar por completo, e ela estava presa no olho do furacão, sem saber qual seria o próximo passo. O caos se instalou. Clara estava paralisada, a mente inundada de emoções enquanto olhava para o pai, agora sem vida, sob os cuidados apressados da equipe de paramédicos. O coração dela batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Não, não, por favor. Suas palavras eram um sussurro carregado de desespero. A figura encapuzada, que antes parecia tão ameaçadora, agora revelou-se uma imagem familiar. Você nunca deveria ter descoberto, murmurou ela, com a voz embargada. Mas agora é tarde demais. O que isso significava, o labirinto de segredos estava se fechando ao redor dela. Lucas se virou, o rosto uma máscara de raiva e dor. Por que você fez isso? O que mais você não disse? Ele estava quase gritando. A tensão no ar era palpável. A amante do avô era a única que parecia entender a gravidade da situação. E com olhos cheios de lágrimas, ela segurou o braço de Clara. Você precisa saber a verdade, Clara. Seu pai, ele não é o cara que você pensa que é. Ele está profundamente envolvido nessa história. Precisamos agir. Agir? O que você sugere? Ele está... Suas palavras falharam enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. O passado, as escolhas que moldaram a vida dela, estavam prestes a colidir de maneira fatal. E, do nada, o homem que havia invadido a sala com pressa se virou, os olhos cheios de determinação. Precisamos ir agora. Se eles descobrirem que vocês estão aqui, vão querer silenciá-los. O som da sirene parecia mais distante, como se o tempo estivesse parando. Clara começou a se mover, o instinto de sobrevivência a puxando para longe daquele lugar cheio.
de sombras. Lucas segurou sua mão e juntos eles se dirigiram para a porta, a adrenalina correndo em suas veias. Cada passo parecia uma eternidade, cada segundo um lembrete da fragilidade da realidade em que viviam. Finalmente, saíram pela porta da frente e foram recebidos pelo vento fresco da noite. A van preta ainda estava parada. O homem de terno escuro abriu a porta, sinalizando para que eles entrassem rapidamente. Vamos, não temos tempo a perder. Clara hesitou um segundo, olhando para trás. A casa, tudo o que conheceram estava se desmoronando em revelações. Lucas puxou-a. Vamos, Clara, não podemos ficar aqui. E com um último olhar, ela se jogou para dentro da van, sentindo o peso da decisão se desdobrar em seu peito. O motorista acelerou, e na velocidade, tudo o que conheciam se tornava o passado. Dentro da van, todos estavam em silêncio, exceto pela respiração pesada de Clara e Lucas. Faltava um pedaço de tudo. O pai havia partido e o futuro parecia incerto. Mas uma coisa era clara. Agora eles tinham que enfrentar a verdade juntos, mesmo que essa verdade fosse dolorosa. O que mais estava escondido, disposto a desmoronar suas vidas? Conforme a van se afastava e a cidade se tornava um borrão, Clara ouviu a amante do avô dizer: o legado de Antônio ainda está vivo. Precisamos encontrar respostas. E nesse momento, a tensão se transferiu para Clara. O que realmente significava ser parte daquelas vidas? O que mais tinham que descobrir? A estrada à frente parecia longa e cheia de reviravoltas, mas Clara sabia que o jogo estava apenas começando. A verdade, o poder do legado, tudo parecia entrelaçado de maneiras que ainda não compreendiam. E enquanto a poeira se assentava ao redor da van, uma única pergunta ecoava em sua mente: quanto vale a verdade, e o que estamos dispostos a perder para encontrá-la? Agora, antes de nos despedirmos, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio a tudo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar demais. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos desvendar novos mundos.